Digo que o clube do Remo, ele venceu o América, mas eu digo, não só venceu. A regra de ouro, o mote de ontem foi venceu e convenceu. Essa é a verdade. O clube do Remo pode ter falhado, sim. Falhou, tipo, retrancou. Esse era o nosso medo, inclusive até comentei isso na prévia, né, que viralizou, né, essa semana, que o Remo tinha que melhorar muito em questão de defesa, melhorar e não retrancar. Mas deu uma retrancada, mas mesmo assim o Remo conseguiu disputar de igual para igual com o América, como eu disse no início do programa. América, que é um candidato ao acesso, sim, conseguiu jogar um futebol bonito que correspondeu à presença da sua torcida no domingo. E o que dizer de alguns nomes que, como a gente já vinha falando, que no Parazão sumiram e que hoje na Série B estão se destacando, como o caso do Pedro Rocha. Pedro Rocha, que foi o homem da partida, os 2 gols da vitória foram dele, e está mostrando aí realmente que aquilo no Parazão era só uma fase, e na Série B está mostrando o seu trabalho, além de alguns outros nomes, alguns craques que no Parazão também desapareceram, e na Série B estão mostrando para o que vieram. Então, o Clube do Remo jogou muito bem, convenceu, e agora a expectativa é que repita esse bom futebol fora de casa perante ao Botafogo de Ribeirão, André. É isso mesmo. Eu só não sei se eu chamaria de... A Karina, ela destaca aqui no chat, Pedro Rocha, destaque da noite. É isso mesmo, jogou muito. E ele que não teve uma participação tão grande assim, não é? Foram só 13 tentativas de passe durante o jogo, 11 certos. Mas quando apareceu foi decisivo. E é isso que eu destaco, não é? A tarde, na verdade, do Pedro Rocha, assim como a do Remo, foi efetiva. Eu coloco dessa forma. O Remo fez, quando precisou buscar o resultado, foi pra cima, jogou da forma que deveria, marcou o gol. O time se defendeu muito melhor do que na partida contra a Ferroviária. E o nosso papel é explicar como isso aconteceu. Por que isso aconteceu? Por que contra a Ferroviária o Remo tentou defender o resultado no segundo tempo, não conseguiu? E agora contra o América Mineiro defendeu tão bem e até por mais tempo, não é? O Remo tentou defender pela maior parte do tempo o resultado não relaxou e defendeu demais, bem, né? Era a nossa preocupação. Não relaxou demais. Relaxou sim, mesmo. Mas não relaxou demais. Isso, e também a questão dos ajustes táticos do Daniel Paulista. Vou pedir para o Rádio colocar aí na tela como é que as equipes estavam desenhadas. O Remo nesse 4-3-3, 4-1-4-1, com Pedro Rocha e o Janderson nas pontas. Ontem o Pavani no lugar do Jaderson, que tá machucado, né? Não pôde jogar. E o Pavani do lado direito, Pedro Castro do lado esquerdo, com o Caio Vinícius um pouco mais recuado nesse meio de campo. De resto, a mesma equipe do empate contra a Ferroviária. E o América Mineiro veio com o meio de campo um pouco mais físico, com o Cauã Barros, Miqueias e o Iago Santos. Cauã Barros e Iago Santos não foram titulares na vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Aliás, os dois times aí que o Remo vai enfrenta na sequência, não é? Se enfrentaram na primeira rodada. E o América Mineiro veio nesse 4-2-3-1. E as duas equipes com ideias, mentalidades diferentes. Desde quando o ambiente do Mangueirão ontem estava fantástico, né? Acho que pro torcedor que compareceu, foi uma das melhores tardes aí desse ano de 2025. A torcida empolgada e o Remo correspondeu em campo desde o primeiro minuto. Com o futebol, aqui que eu vou discordar um pouco do Rui, eu não achei tão bonito, eu achei brigado, um futebol que o Remo foi pro combate e venceu,
Porque o Remo sabia que precisava eliminar as chances do América Mineiro de aproveitar as desvantagens que o Remo tem quando ataca de forma organizada. A gente já disse aqui, desde o Parazão, o Remo tem tido dificuldades quando organiza o ataque no campo do adversário, e ali trocando passes e tudo mais. Aí quando perde a bola, o adversário contra-ataca, acelera o jogo, verticaliza, e o Remo tem muitas dificuldades para conseguir matar esse tipo de jogadas. Sofreu contra por exemplo, o Cametá, o Daniel GTA, a gente falou aqui já várias vezes, contra o Fidel, contra o Águia de Marabá, contra o acho que Jefferson Silva, o nome do ponta do Águia, mas enfim. Semana passada, contra a Ferroviária, no primeiro tempo, o Remo se aguentou por quê? Porque a Ferroviária, quando conseguia roubar a bola, ela não partia para atacar de uma vez. Ela ia trocando passes, e isso permitia que o Remo, a recomposição defensiva do Remo, conseguisse voltar para defender. Já no segundo tempo, não. No segundo tempo, a Ferroviária roubava a bola, já metia pros pontas. Roubava a bola, metia pro Juninho, metia pro Pomba, enfim, pros jogadores de frente da Ferroviária que aceleravam, e com isso os zagueiros do Remo tinham muitas dificuldades para cortar, para defender. E aí só o Marcelo Rangel para salvar nesse tipo de jogada. E ontem o Remo eliminou esse tipo de jogada. Por quê? Porque o Remo não atacava de forma organizada no ataque no campo do adversário por muito tempo. O Remo, nos primeiros minutos, o América Mineiro tinha a bola, o Remo ia para tentar roubar. Quando roubava, acionava o ponta, acionava o Pedro Rocha na esquerda, acionava o Janderson na direita, acionava o Viseu para dar uma casquinha. E aí vinha os dois laterais, né, o Alan Rodrigues e o Marcelinho, faziam ultrapassagens. Então dessa forma o Remo tinha muitos jogadores do meio para trás no seu campo defensivo, e só os jogadores de frente. E os laterais, quando enxergavam oportunidade para isso, avançavam para o campo ofensivo. E dessa forma o Remo atacava. E o América Mineiro tentando trocar passes, só que o Remo estava defendendo muito bem. Ao contrário da semana passada, vou pedir pro Rádio colocar de novo aí o campinho, como o América Mineiro atacava, ao contrário de quando na semana passada o Pedro Rocha ficou um pouquinho mais, às vezes ficava até um 4-4-2, né, com o Pedro Rocha, o Pedro Castro, aliás, fechando o lado esquerdo, o Pedro Castro, que é um meio campo, não é? Fechando ali o lado esquerdo dessa segunda linha de 4. Ontem o Pedro Rocha voltava para defender, voltava para ficar nesse 4-1-4-1, às vezes até um 4-5-1. A gente tá vendo aí. E o América Mineiro atacando nesse 3-3. E aí é quase um 3-3-4, não é? O Marlon nem sempre avançava, ficava tão avançado ali. Só mesmo quando ele tinha oportunidades para isso, mas o Figueiredo encostava muito no William Bigode, o Fabinho ali pro lado direito do Alan Rodrigues, mas sempre muitas ajudas dos pontas do Remo, e aí quando roubava a bola, mandava para os pontas e em velocidade para atacar. Eu vou pedir agora para mostrar como o Remo atacava. A Karina, ela diz aqui, rapidinho, vamos só colocar aqui na tela como o Remo atacava. A Karina, ela diz: em relação ao jogo de quinta contra o Botafogo, vocês acham que pode ser um jogo mais tranquilo? Já já a gente responde, Karina. Terminando aqui essa parte do Remo, a parte ofensiva do Remo, nos momentos que o Remo atacava de forma organizacional, os dois alas subiam, o Caio Vinícius recuava para ajudar os dois zagueiros na saída de bola, o Pedro Cássio e o Pavani ficavam ali na mesma linha, praticamente a mesma linha dos alas do clube do Remo, e o Pedro Rocha, o Viseu e o Janderson nas costas da segunda linha de marcação do América Mineiro. Próxima imagem, por favor. Aliás, são só essas imagens mesmo, porque de fato
era assim que o jogo se desenrolava. Era mais o América Mineiro atacando e o Remo se defendendo bem, com um bloco defensivo bem fechado. E com isso cedendo poucos espaços, ao contrário do segundo tempo da semana passada. Do primeiro tempo também, só a mesma postura da Ferroviária que mudou. E por isso a Ferroviária encontrou espaços nas costas da defesa do Remo. Ontem o América Mineiro não tinha espaços para atacar nas costas do Remo. Tanto que a melhor chance do América no primeiro tempo, que o Bigode obriga o Rangel a fazer uma excelente defesa, é num lance em que o Alan Rodrigues sai pra ajudar, aliás, pra fazer uma pressão, sai da linha ali de 4 defensores, ninguém chega pra cobrir as costas dele, e aí a bola chega no Fabinho, que cruza, e o Bigode tá ali livre de marcação, porque a defesa do Remo para pra marcar a bola. O Bigode consegue... não lembro se ele cabeceou, se ele desviou com os pés mesmo, com ou ele chutou mesmo pro gol, e o Rangel faz a defesa. Mas tirando isso, o América Mineiro teve muitas dificuldades para entrar no bloco defensivo do Remo, que se comportou muito bem. No segundo tempo, aliás, no lance do gol ainda, que saiu nos primeiros 15 minutos ali do Remo, o Marcelinho aproveitando, não é? Quando teve espaço, os alas do Remo avançavam, e o Marcelinho fez uma ótima tabela com o Janderson pelo lado direito, e aí o Marcelinho descola um cruzamento espetacular, e aí entra o grande craque da noite, o grande jogador, o herói do Remo, se você quiser chamar assim, na partida, o Pedro Rocha, que ganhou todas pelo alto do Mariano. O Pedro Rocha, ele marca esse primeiro gol nas costas do Mariano. No segundo tempo, ele marca nas costas do Mariano depois de roubar a bola do Mariano no meio de campo. O Pedro Rocha avança, a bola passa ali pelo Viseu, pelo Luan Martins, chega no Janderson, que dá o passe pro Pedro Rocha encostar pro gol. E logo na sequência do segundo gol, já vem outro cruzamento, e o Pedro Rocha cabeceia. E aliás, foi logo depois do primeiro gol do Remo, outro cruzamento, o Pedro Rocha ganha do Mariano, cabeceia pra fora. E depois do segundo gol do Remo, teve outra roubada do Pedro Rocha, que ele contra-ataca, só que aí o Janderson não consegue finalizar bem. Mas enfim, muitas chegadas do Remo nessas roubadas, porque o Pedro Rocha, como eu disse, ele foi pouco acionado, mas quando ele foi acionado, ele foi decisivo. Ele colocou o Mariano em apuros, e o Mariano com certeza teve pesadelos aí com ele, com o Pedro Rocha ontem. Foi até o meu destaque do texto de ontem, da vitória do Remo por 2-0 sobre o América Mineiro. Como o Pedro Rocha conseguiu ganhar praticamente todos os duelos que teve contra o Mariano. E depois que o Pedro Rocha teve ali, que bateram ele, eu não sei se ele se lesionou mesmo, ou foi só mesmo a pancada, mas o Pedro Rocha sai ali com uns 70 minutos de jogo, 25 no caso do segundo tempo, não é? O Adailton entra ali daquele lado também do Mariano, né? Então, além do Mariano ter que defender o Pedro Rocha, depois ainda teve o Adailton também, que é uma locomotiva, forte fisicamente, rápido. Enfim, então todo mundo do Remo ali daquela ponta esquerda indo pra cima dele e conseguindo ganhar. Então com isso o Remo conseguiu essa vantagem, conseguiu marcar os 2 gols cedo, não é? O primeiro gol saiu relativamente cedo no primeiro tempo e o segundo ainda mais cedo no segundo tempo. E o Remo defendeu muito bem, méritos aí do Daniel Paulista,